Eu queria falar sobre a história da mudança do campo, tá? Porque uma coisa é falar das anomalias, outra coisa é o fato dele não estar fixo, mas a gente sabe que historicamente ele já mudou mesmo, tipo, inverteu, né? Tipo, 180 graus ali. A primeira pergunta é: a gente sabe que a chance de mudança agora é maior ou não? Então, porque você tem muita gente falando, tá para mudar. Isso. E aí nós vamos entrar na outra pergunta que é mais complicada ainda, de se mudar, mas... Vamos lá. Então, a gente sabe que o campo magnético, ele flipa, para usar o termo mesmo, ele está mudando o tempo inteiro, né? Ao longo da história da Terra, né? A última mudança que a gente teve desse tipo foi em 780 mil anos passado. Mas isso é ciclo? É a cada 200 mil anos? Então, ou não é. No Sol, o campo magnético do Sol vira a cada 11 anos. Esse ciclo solar que a gente está falando está associado com o ciclo magnético do Sol. Então, o Sol é um reloginho. A cada 11 anos ele flipa, ele vira o campo. E é certo, cada 11 anos dá... Cada 11 anos. Esse aqui é o ciclo natural dele. No caso da Terra, a gente não sabe. Porque ele depende de vários fatores. Depende dessas chegadas de material frio na interface manto-núcleo, que é o que controla a perda de calor do núcleo, né? Mas ele depende de outros fatores também, que a gente não sabe exatamente quais são. E o que a gente pode dizer da Terra? Teve um período da Terra, pelo menos 3 períodos que a gente conhece bem, que a Terra passou dezenas de milhões de anos sem virar o campo. E teve períodos da Terra que a gente tinha esse campo virando umas 5 vezes a cada 1 milhão de anos. Então, imagina, você passa dezenas de milhões de anos sem virar e, de repente, um trecho do tempo que ele vira uma vez a cada 200 mil anos. E a gente não tem ideia do porquê isso acontece. Não temos muitas ideias. Então, a gente... É o contrário. A gente tem muitas hipóteses e poucas certezas. Então, o que a gente sabe hoje em dia? A gente sabe que em períodos que você teve mais chegada de material frio na interface manto-núcleo, né, você teve mais viradas do campo. Então, aparentemente, fazer com que essa região que gera o campo mude o estado térmico faz com que ele vire mais rápido. Então, cria alguma estabilidade ali. Tá. Tem outro processo interessante. É que a gente sabe que o campo magnético, várias vezes, ele chega perto de virar e volta. E isso acontece muito mais frequentemente do que a virada completa. Então, o que é que vários autores estão sugerindo? Que, na verdade, o campo está o tempo inteiro tentando virar. E aí, em algum momento, se o balanço energético permite, ele fica de cabeça para baixo. E aí, depois, ele vai tentar virar de novo e depois ele volta. Então, o processo é mais dinâmico do que a gente imaginava algum tempo atrás. Então, se você pensar bem, de 780 mil anos para cá, a gente não teve nenhuma virada completa do campo. Mas o campo tentou virar mais de 10 vezes já. E essa tentativa de virada não é um problema? Também porque o que é que acontece? Aí, voltando para a sua segunda pergunta. Quando o campo tenta virar, ou quando vira, a intensidade do campo cai muito. Ela cai a 20% mais ou menos da intensidade total. Mas de isso hoje. É temporário ou não? Dura mais ou menos 1000 anos. Pra gente... É aquela história que tá falando da Terra. A Terra tá tudo bem, o problema é nós. Pra gente é muito tempo. São várias gerações. Então, mas aí, vamos lá. Pelo que você está falando, vou usar um termo técnico aqui, tá? Se virar, fudeu. Não completamente. Mas peraí. Se virar... Se ficar 1000 anos a 20%, sim. Tudo aquilo que você falou de proteção de raio cósmico, e tudo isso vai pro saco. Sim. Então, isso pode ter um efeito. Pode ter um efeito. É engraçado que desde que a gente descobriu que o campo vira, tem vários trabalhos tentando fazer a relação entre esse tipo de evento e efeitos biológicos, né? E o último trabalho... O que é efeito biológico? Mudança climática? Mudanças climáticas, extinção de espécies... tem uma das mutação teorias, de espécies. Mas mutação muito grande, você diz, ou a evolução humana? Não, mutação mesmo, ou seja, você gerar evolução por mutação. Tá. Mas isso é constante?
Você diz uma aceleração na aceleração mutação. desse Tá. processo, exatamente. Neandertal tem uma das Isso, teorias exatamente. que foi extinto por isso. Exatamente. 42 mil anos atrás, o campo tentou virar, ele não virou. Ele foi até um pouquinho abaixo do Equador e voltou. E alguns autores acham que isso está associado, por exemplo, com a extinção dos Neandertal. E nesse caso seria o quê? Por causa do raios Raios cósmicos? Raios cósmicos, que eles eram muito menos protegidos do que os Homo sapiens. Em que sentido? Do ponto de vista de terem a pele mais clara, de estar exposto principalmente numa região que você tinha maior entrada de raios cósmicos. E até mesmo conhecimento, né? Isso. Então porque eles... hoje, a gente, se numa catástrofe dessa, a gente estaria construindo túnel. Ou se protegeria de alguma forma. Ou seja, tem forma de você tentar bloquear uma parte disso, etc. Sim, com um filtro solar. Isso. Tá. Eu quero falar mais sobre isso, tá? Mas depois me lembra, eu quero falar sobre Marte. Tá. Que acho que tem essa mesma questão. Mas vamos lá. Mudou. Aí você falou, pô, não necessariamente por ser humano. Porque ele vai construir caverna, ele vai botar um protetor solar, ele vai comprar um agasalhinho melhor. Beleza. Vai fazer uma casa com um tetinho ali que vai segurar esse raio cósmico. Tá, mas não vai ferrar, por exemplo, plantinhas e animais? Eu assim, acho não que... tô nem indo pro tubarãozinho que se locomove, ou a tartaruga que deve se locomover por causa do campo elétrico, mas assim, vai morrer planta. Eu acho que tem um efeito importante. Vai ter, principalmente sendo nessa escala de tempo da gente, né? Então vai ter um efeito biológico importante. Agora, prever qual seria o efeito... É que o meu entendimento de leigo, principalmente do que você falou, é que não é que vai ter um efeito, assim, a chance do ser humano acabar em 100 anos é muito grande. Se ficar... se ficar 20%? Então, eu acho que a gente tem tecnologia, de novo, a gente teria tecnologia para tentar mitigar isso. Ou seja, acabar com a humanidade eu acho difícil. Tudo bem, mas o que você está falando é dos 8 bilhões aí... Vai sobrar aqui nessa sala vai sobrar o Focas e talvez você. Então olha só. Eu não sei se eu acho que é o Atileia Marino que participou de um podcast há muito tempo atrás falando das formas de a gente extinguir a humanidade, né? Uhum. Então tem várias formas, né? Uma delas é realmente você ter uma hecatombe dessas de perder a proteção completa. A segunda é o Facebook. Mas tem várias. Tem várias outras, exatamente. O Focas.